Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Uma ótima segunda-feira. Começando mais uma jornada. Estamos aqui colocando a nossa vida diante de Deus. Não importa se é domingo, se é segunda, se é carnaval ou não. O que importa é que Deus, de fato, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós reconhecemos isso, precisamos, de fato, começar bem o nosso dia. E por isso que eu parabenizo você, porque começa da melhor forma. Começa parando, juntando as mãozinhas, orando, rezando, lendo, ouvindo, meditando a palavra de Deus, essa palavra que cura, essa palavra que salva, essa palavra que liberta do medo, liberta da dor, liberta da tristeza, liberta da falta de sentido, da falta de propósito. A palavra que Jesus nos traz sempre é uma palavra que acolhe, é uma palavra que orienta. E como é bom você estar junto comigo, sempre começando o dia ouvindo o Santo Evangelho. E eu quero te convidar, te inspirar, te provocar a evangelizar, a compartilhar esse link com outras pessoas, para que mais pessoas possam desenvolver esse hábito de começar o dia colocando a sua vida diante de Deus. E hoje nós vamos refletir o evangelho que está no livro de Marcos, capítulo 8, versículos do 11 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não darei nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Meu amado irmão, minha irmã, o pior cego é aquele que não quer enxergar. A pior discussão que você pode ter é com alguém que está com o copo cheio, que está com o copo cheio de aspas, conhecimento, vaidade, ego, arrogância, prepotência. Não dá para discutir, ou melhor, não dá para conversar com quem não tem humildade, com quem não se coloca numa posição de empatia, de ouvir o outro, de entender com o outro. Todas as vezes que nós agimos com orgulho, com vaidade, com ego, nós somos ignorantes, nós pecamos, nós cometemos erros gravíssimos. Aqui no Evangelho de hoje, nós percebemos que Jesus, ao chegar, os fariseus vêm ao encontro dele e os fariseus, cheios de ego, de vaidade, se achando, sabe, a última bolacha do pacote,
porque eles se achavam melhores do que o povo, porque o povo era ignorante, mas que eles tinham a sabedoria, eles tinham o conhecimento, eles dominavam a lei, eles decoravam, toda a lei. E no auge dessa sua vaidade, desse seu status, de que dominava, de que conhecia, eles começam a discutir com Jesus. E aqui, para mim, já começa a ignorância. Porque se de fato eles fossem sábios, eles reconheceriam que aquele mestre que estava diante deles, muito melhor do que eles falarem, era eles ouvirem. Quando a gente está diante de alguém mais sábio que a gente só precisa calar, silenciar e ouvir. Eu fico imagina, se eu estou sentado numa mesa com Jesus, eu vou falar ou eu vou calar para ouvir? E o certo, de fato, é silenciar, é ouvir o mestre. Mas quem está embriagado com a sua vaidade, com o seu suposto conhecimento vazio, se coloca numa situação de discutir com Jesus e vai mais além ainda. Querem pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. E Jesus, ele fala, eu faço assim, respiro, porque ele diz, versículo 12, mas Jesus deu um suspiro profundo. Então ele fez, ele deu um suspiro profundo. Por que essa gente pede um sinal? É como se Jesus falasse, meu Deus, eu já curei tantos, eu já fiz cego enxergar, paralítico andar, água em vinho, alimentei tantos milagres, tantos sinais, e esse povo de coração endurecido ainda pede outro sinal, ainda está aqui pedindo sinal. E depois desse suspiro, Jesus decide, em verdade eu vos digo, a essa gente não será dado nenhum sinal, não vou dar mais nenhum sinal. Por quê? Porque Jesus entendeu, e nós precisamos entender isso também, porque muitas das vezes nós gastamos energia com quem não merece a nossa energia. Nós gastamos o nosso latim, os nossos argumentos, as nossas palavras com quem está com o coração cheio, com o copo cheio, com os ouvidos cerrados. A gente está falando, mas eles não estão permitindo que aquela palavra entre e desça no coração. E quando você encontra um cenário como esse, onde as pessoas estão ali com o coração fechado e não estão abertos para ouvir, para entender, a melhor coisa que nós temos para fazer é a que Jesus fez. É a que Jesus fez. Versículo 13. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. E eu quero encerrar dizendo isso para você, meu irmão. Aprenda a deixar quem não quer te ouvir. Aprenda a deixar quem não quer aprender, quem não quer escutar, quem não quer se colocar na posição de humildade para entender. Aprenda a deixar. Entre na barca e se dirija para outra margem. Para outra margem é para outras pessoas, para outro ambiente. Se essas pessoas, se esse ambiente está cheio, vaidoso, orgulhoso, travado, com o coração ressentido, magoado, fechado, travado, pedindo um sinal, para de discutir. Para de discutir, porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. O pior surdo é aquele que não quer ouvir. Jesus estava fazendo sinais o tempo todo e aquele povo está pedindo outro sinal. Eles não querem enxergar. E Jesus tem a sabedoria de entrar na barca e ir para outra margem. E que eu e você, nessa segunda-feira, reconheçamos isso e saibamos deixar aqueles que não querem ser mudados,
transformados e ir para a outra margem, para o outro ambiente, para novas conexões, novas pessoas. Um ótimo dia para você, uma semana maravilhosa, uma semana super especial. E na próxima quarta-feira começa a quarta-feira de cinzas, o tempo da quaresma, e nós vamos iniciar um tempo forte de mudança e de conversão de vida. Eu convido você a continuar seguindo, acompanhando a gente para viver junto esse tempo quaresmal. Começa na quarta-feira. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.